Associação Psicanalítica e quero dizer bem-vindos a todos que estão conosco nesse mais um encontro de psicanálise e muito bem-vindos. E eu convido a Janete a falar para nós, mas como nós combinamos, né, Janete? Eu vou fazer uma abertura. Deixa eu só ver uma coisa aqui. A Fernanda, eu acho que entrou com o logo da SIG. Ah, agora tudo bem. Bem-vinda, Fernanda, para a reunião, mas agora tá legal. Vou fazer uma abertura, né? O tema de hoje que a Janete escolheu e eu gostei muito do título. Por onde andam as impossibilidades da escuta do desamparo? E o impossibilidades, entre parênteses, para dizer que nós vamos falar de impossibilidades e possibilidades. Freud já falava das palavras que têm o significado contrário nelas, né? E essa é uma delas, bem fácil de ver. E quando nós estávamos pensando no título, vieram outras sugestões e eu disse que eu gostei especialmente desse por onde, e vou dizer a associação que eu fiz com aquela brincadeira das crianças. Onde está? Onde está mamãe? Onde está papai? Onde estão? E que lembra muito a questão do desamparo. E quando esse onde está é respondido por alguém, por um rosto, uma voz, o desamparo fica bem menor ou até termina. E a gente brinca de esconde-esconde e pergunta onde está? Onde está mamãe? Agora, se a pergunta é feita e não há voz nem rosto, o traumático pode se instalar. Porque não há um outro que escuta essa pergunta. E então ela já não é uma brincadeira, ela se torna séria e cada vez mais séria. Dizer onde está, para Winnicott, é sinal de que a gente tem uma estrutura que faz uma delimitação entre o dentro e o fora. Porque daí quando eu procuro um rosto fora e eu sei que ele pode desaparecer, é porque eu já estou numa fase de me separar do outro. Mas eu quero encontrá-lo, até para me encontrar novamente. Tal qual o jogo do carretel, né, que está fazendo 100 anos, o Além do Princípio do Prazer, a gente tem falado muito nesse texto e vamos falar mais em toda a jornada. Ao final eu vou dar mais detalhes da nossa jornada. Há tempos em que a gente não confia a ponto de dizer onde está, porque parece que não vai ter voz, não vai ter possibilidades. Em que tempos estamos agora? Eu acho que é por aí que a Janete vai nos levar na sua fala. Seremos esses outros para a escuta possível? Seremos aqueles que torna possível ou que torna impossível? Feitas essas perguntas, eu convido a Janete Dócolas, psicanalista, coordenadora, supervisora na SIG, membro pleno e atual presidente da nossa instituição, a nos falar sobre por onde andam as impossibilidades da escuta do desamparo. Bola está contigo, Janete. Ok. Um bom dia a todos e todas. Muito bom começarmos setembro assim, num encontro. Bueno, eu vou pedir licença para vocês para ir falando a partir de alguns escritos, tá bem?
E eu começo citando uma frase do poeta Rainer Maria Rilke. As coisas estão longe de ser todas tão tangíveis e dizíveis quanto se nos pretenderia fazer ver. A maior parte dos acontecimentos é inexprimível e ocorre num espaço em que nenhuma palavra nunca pisou. Começo por aí, me enlaçando com o que tu dizias, né, Karen? Desamparo e escuta entrelaçam-se desde a origem do sujeito e fazem parte também dos inícios e prática da psicanálise. Pensar e conversar sobre esses temas que sempre nos interrogam e que nesses tempos de pandemia nos impõem novos confrontos e questões é o que proponho para esse encontro de psicanálise. Eu agradeço muito a ti, Karen, por ter me convidado e incentivado a estar nesse espaço, que é tão especial a si, a todos nós, abordando temas que me são tão caros e que são importantes para todos nós. Bem, a minha ideia, então, é ir compartilhando minhas anotações e abrir para que possamos seguir conversando, pensando, conversando. A primeira anotação é uma lembrança. Minha avó era costureira. Diziam que ela tinha mãos de fada e sabia transformar desejos em roupas. Fazia vestidos de festa, vestidos de noiva, geralmente muito branco, mas às vezes em tom pérola. Não podia ver um pano que inventava alguma roupa. Fazia também fatiotas, ternos masculinos com cortes muito elegantes e que eram exibidos por distintos senhores da cidade. E tinha uma habilidade, aliás, muito valorizada, para serzir. Mais de 50 anos atrás, essa era uma palavra que dispensava explicação. Denominava uma verdadeira arte. Hoje, melhor dizer o que significa isso. Um tecido rompido, rasgado, é recomposto com os fios do próprio tecido. Geralmente é retirado de uma barra ou de uma sobra de costura lateral, num processo chamado serzir. A trama do tecido é recomposta e ele fica praticamente perfeito. No dicionário, essa palavra significa coser, remendar com pontos miúdos, quase imperceptíveis. No sentido figurado, juntar algo sob núcleo comum, reunir, incorporar, combinar. Minha avó dizia que ficava muito intrigada com o fato de que mesmo o dono da peça serzida, muitas vezes não sabia mais onde tinha sido feito o conserto. E dizia também que seria bom que tudo tivesse conserto, mas que na vida nem sempre era assim. Para mim, aquilo que a minha avó fazia era uma espécie de mágica. Me pergunto por que dessa lembrança e como me remete a amor e inspiração desde que me acompanhe. Guardo vestígios desse encantamento por fios resgatados nas barras, por tecidos recompostos, por costuras feitas em conversas, onde as histórias parecem ser sempre as mesmas, mas são sempre tão diferentes. Nesses tristes tempos que vivemos, são tantos os furos no que veste nossa humanidade, tantas as ameaças à integridade do tecido social, tão perturbador o rasgão que no momento deixa ver nuas a morte e a crueldade que nos ameaçam e fazem ainda mais evidente o desamparo inerente à nossa condição humana. Além disso, são tantas histórias sendo interrompidas, tantas com enredos estranhamente desumanos, tantas se desenrolando e buscando novos enlaces. Estranhos em sua própria casa buscam por fios para sair do labirinto. Buscam por recompor o que está rompido. Buscam criar novos modelos. Nesses tempos de distanciamento social, as conexões e as redes
não só as da internet, tornam-se possibilidades para conversar, escutar e costurar o quanto de humanidade temos para salvar em nós mesmos e no mundo, tão recortado, tão cheio de furos e também tão cheio de aberturas ao novo. E o que a psicanálise tem a ver com isso? Disse Freud que é da psicanálise puxar o fio que pode conduzir o sujeito para fora do labirinto do inconsciente. E é pela escuta que a psicanálise puxa esse fio. É puxando esse fio, numa relação especial que sempre comporta outras relações e que também entrelaça vários tempos, que encontramos possibilidades de escuta do desamparo. Desamparo que é ponto de partida do processo de humanização e também condição última da falta de garantias que marca o humano. Desamparo que é uma questão para a humanidade e ao que ela tenta dar um destino através da ciência, da arte, da religião, da psicanálise. Trago-lhes um trechinho de outro texto que escrevi em novembro de 2019, quando participei do Congresso da POA. A escuta do desamparo na clínica e mais além. Abre aspas. A tragédia de Brumadinho e o impacto que provocou em mim escutar o depoimento de uma moradora da região. É tudo muito doído, ainda mais porque praticamente todas as pessoas da cidade tiveram alguma perda. Todas estão sofrendo. É uma dor de todos, e isso faz a dor ser maior. O que aparentemente poderia parecer um consolo, já que ter a mesma dor pode ajudar no sentido de um colocar-se no lugar do outro e assim sentir-se no amparo da solidariedade, nesse caso, aparecia claramente nas palavras daquela mulher como desalento. Tudo era dor, e doía o tempo todo. Uma comunidade inteira não tinha como distanciar-se da tragédia. E mesmo que cada um sentisse suas perdas de forma particular, as dores estavam fortemente enlaçadas. A alma cabia inteira naquele buraco que doía. Pensei lembrando as palavras do poeta citadas por Freud em Introdução ao Narcisismo. A alma cabe inteira no molar que dói. Também fora dali, longe de Brumadinho, a perplexidade e a tristeza tocaram a quem entrou em contato com as notícias daquela tragédia. Outra lembrança foi a de navios abarrotados de gente, tentando deixar seus países para fugir de guerras, violência, miséria, e os trágicos naufrágios que espalharam mortos em diferentes mares do planeta. E entre tantas imagens de verdadeiros amontoados de gente morrendo, na tentativa de escapar da morte, chamou a atenção o especial impacto causado em diferentes países pela foto do menino sírio, Aylan Kurd, de 3 anos, morto na beira do mar numa praia da Turquia. Somos todos Aylan, foram expressões que circularam em diferentes lugares do mundo, em manifestações de solidariedade, e também como um grito que tenta dar saída ao mal-estar provocado por esta proximidade com a condição de desamparo. O menino Aylan, ou tantos outros meninos e meninas jogados por janelas, abusados ou mortos violentamente, famílias destruídas por barragens arrebentadas ou por brutais assassinatos, gente que é arrancada violentamente da vida, gente que perambula por aí sem condições de cuidar de si, tudo isso tão real nos aproxima de alguma maneira da inscrição do desamparo em nós. Fecha aspas. 9 meses depois, em meio a uma pandemia que tem literalmente aberto nosso chão, me interessa voltar a esse ponto do texto para seguir pensando no tema do desamparo. Eu pensava e falava de situações que nos aproximavam de alguma maneira da inscrição do desamparo em nós. Uma aproximação que nos fazia dizer: somos todos a tragédia da vez. Aylan, Brumadinho, Marielle, Ágata e muitos tantos que ficaram em nós como a cara do desamparo. E que convocava, segue convocando, em nós,
solidariedade e indignação. Ocorre que, embora esses acontecimentos nos lembrassem da nossa condição de desamparo, era uma lembrança vinda de outros. Hoje, não se trata de uma aproximação ou de um gesto de solidariedade, muito embora a solidariedade e a indignação estejam sendo mais do que nunca necessárias. Hoje, somos todos efetivamente desamparo. Por mais que estejamos em diferentes condições de proteção, e estamos, isso não nos tira da ameaça que o Covid implica. Foi literalmente jogada na nossa cara a realidade da falta de garantias, que marca a nossa condição humana. E foi jogada na cara de todo mundo ao mesmo tempo. Mesmo com o maior conhecimento e tecnologia tidos até então pela humanidade, a humanidade segue sendo a humanidade. E não há invenção que a tire dessa condição. Até porque as invenções, sejam de que ordem forem, advêm do humano. Não há mágica capaz de serzir com perfeição esse furo que já vem no tecido do qual somos feitos. Isso nos remete ao que, acompanhando a tese de Mário Eduardo Costa Pereira, podemos chamar noção de desamparo em Freud. Mesmo não tendo um caráter de conceito nitidamente definido nos conceitos de Freud, na obra do Freud, ele não dedicou nenhum estudo específico a esse tema, o desamparo mostra-se uma noção que sempre se impôs com alcance metapsicológico, colocado em evidência na obra. Desde o texto Projeto para uma Psicologia Científica, passando pelas teorias da angústia, situações teórico-clínicas, até os textos sobre a cultura, a noção do desamparo está fortemente presente nos escritos freudianos e vai sendo trabalhada de uma maneira tal que as novas abordagens parecem ir mais longe que os textos precursores, no sentido de aprofundar e de precisar mais amplamente a sua dimensão metapsicológica. A palavra alemã utilizada por ele, Hilflosigkeit, é, segundo Laplanche, uma palavra difícil de traduzir, e que refere-se ao que seria o estado de um ser que entregue a si mesmo, é incapaz de realizar a ação específica de que precisa para satisfazer suas necessidades e conter a irrupção das tensões delas advindas. Sabemos disso. Não podendo realizar por si mesmo a alteração no mundo externo necessária para produzir a descarga de tensão gerada pelos estímulos endógenos, o pequeno humano, seja qual for a época ou lugar da sua chegada ao mundo, encontra-se no início da vida num estado de desamparo. Essa é a primeira concepção do desamparo em Freud. Um desamparo objetivo, já que sem o amparo do outro, o pequeno humano não sobreviveria e tampouco se constituiria um sujeito psíquico. Estamos no terreno das vivências estruturantes do sujeito psíquico e a experiência de satisfação, que tem o desamparo como questão central, articula desde o início da vida o pulsional e o cultural. O que é de dentro e o que é de fora. O que é soma e o que é psíquico. O que é angústia e o que é possibilidade de simbolização. Uma costura feita com o outro e bem no início da vida, feita pelo outro. Esse outro que está desde sempre, como disse Freud, e que ao escutar o choro, o grito do bebê e reconhecê-lo como desamparo, poderá prover a satisfação de suas necessidades. Então, a escuta, assim como o desamparo, é uma das marcas da origem do sujeito. Uma escuta que chega atravessada por aquilo que é do outro. Sua constituição psíquica, sexualidade, história de desejos, conflitos, sintomas, crenças, ideais, e que deixará um furo nesse tecido de que é feita a humanização. Sem esse furo, que em muitos momentos suscita angústia, não seria possível instaurar-se o desejo e o movimento de constituição. Ficam enlaçados, então, os fios do desamparo e impotência com os do desejo e da satisfação,
sendo o desamparo a situação de impotência original sobre a qual se inscrevem as pulsões. Os textos metapsicológicos de 15 e 17, embora não deem ao desamparo um lugar central, nos permitem fazer essa leitura. O fio do amparo, tão essencial nessa trama, parte da compreensão do adulto de que as expressões do pequeno são sinais de desamparo radical e apelam por ajuda. Esse fio do amparo, que inicialmente era da ordem da autoconservação, logo ganha matizes do sexual. Encontramos isso claramente em Freud e também em autores que vieram depois dele. Depois a gente pode falar mais disso. Quanto à pequena criatura, que nada sabe dessa condição de total desamparo, ao ser colocada no lugar de Sua Majestade o bebê, como dizia Freud, tem a ilusão de que tudo acontece porque assim ela deseja. Isso que faz parte do processo de constituição psíquica do sujeito, essa matriz do narcisismo, terá desdobramentos também na sua forma de lidar com o desamparo. Se esse tecido inicial for demasiadamente fechado ou esburacado por conta dessas primeiras experiências, isso também trará consequências nesse sentido. No texto A Inquietante Estranheza, vemos uma justaposição com esse sentimento de desamparo, da inquietante estranheza, dessa sensação de Unheimlich, com o sentimento de desamparo. De forma especial, nos textos mais tardios, O Futuro de uma Ilusão, Mal-Estar na Cultura, nos encontramos com uma noção de desamparo que tem um sentido que vai além do estado objetivo de dependência do pequeno humano à assistência alheia, e aponta para uma condição última da falta de garantias, que levaria a uma nostalgia da proteção do pai e dos deuses, e a um confronto com a finitude. Estamos todos condenados a morrer, seja qual for a praia do nosso naufrágio. O desamparo, que marca a condição de chegada do sujeito ao mundo, não corresponde, então, a um momento ou etapa delimitável no tempo, mas sim a algo que acompanha o sujeito durante toda a sua existência. Em momento algum da obra freudiana, como também nos diz Mário Eduardo Costa Pereira, o desamparo humano é apresentado como podendo ser completamente superado. Esse é um ponto fundamental. Seja pelo indivíduo, seja pela cultura, mesmo com os maiores progressos da ciência. Segundo Freud, a relação do homem com sua existência é sempre marcada pela precariedade, pelas falsas ilusões de domínio e pelas tentativas mágicas de proteção contra os perigos. Freud tem, nesse contexto, um grande apreço pela ciência e razão, pois essas são capazes de dar aos homens uma orientação possível, fundada na realidade externa, e não em ilusões tranquilizadoras. Contudo, conclui Freud, nem ciência nem razão são capazes de dar a resposta última sobre questões decisivas como a do destino, da morte e do umbigo dos sonhos. Nesses campos, as respostas são sempre precárias e dão a impressão de deixar o essencial de fora. Voltamos ao furo no tecido de que somos feitos. Tecido que é percebido um tanto mais esgaçado a partir da chegada de Freud ao conceito de pulsão de morte. O outro, que está desde sempre, não é só aquele de quem advém o amparo. É também quem, em circunstâncias favoráveis, se revela uma besta selvagem e não poupa nem os de sua própria espécie. Além disso, a destrutividade ameaça também de dentro do sujeito e o torna mais vulnerável. Poder voltar-se contra si mesmo incrementa o desamparo. Agora, se por um lado o desamparo é algo inescapável e não há uma forma pré-determinada que o resolva, o que pode ser desesperador
provocar e incrementar angústias, ele também aponta, justamente por não haver um protótipo de resolução, para algo que podemos pensar como liberdade, como possibilidade de criação. É de cada um apropriar-se do seu desamparo e dar-lhe um destino. Encontrar a sua própria forma para resolvê-lo. Poder ver-se não dependente do outro, poder aceitar a condição de falta de garantias e a própria finitude, permite investir em escolhas mais favoráveis à vida. Nunca totalmente eficaz. Se podemos dizer que algo é para a vida toda, mesmo nesses tempos em que tudo parece tão sujeito a perecer ou mudar, é essa luta travada dentro do sujeito entre a vida e a morte. Isso que faz parte da essência do tecido de que somos feitos. Então, assim como é necessária a escuta de um outro para o desamparo inicial da cria humana, para que a cria humana tome o destino de abrir caminho à constituição do sujeito, também a escuta do desamparo como condição última da falta de garantias pode abrir a possibilidade para dar-lhe um destino. Karen, está indo bem assim? Tá sim, Janete, tá tudo bem. Tá. Falemos então um pouco de escuta. A escuta está no cerne da psicanálise, tendo sido também o que permitiu sua invenção. Não tivesse Freud escutado o que as histéricas revelavam com seus sintomas, não tivesse escutado os fracassos tidos até então, não tivesse escutado o que os poetas e outros escritores diziam em suas obras, ou não tivesse ele escutado em si mesmo os sonhos e tantas interrogações que nasciam em seu espírito investigador, não teria inventado a psicanálise. Ela própria, um método de escuta. Escuta daquilo que está para além das palavras. Uma escuta que não é uma escuta como outra qualquer. Não é como, alguns já me escutaram dar esse exemplo, não é como a sogra de um amigo psicanalista acreditava que era, quando dizia a ele: tu diz que vais trabalhar, mas tu vais ficar lá sentado na tua poltrona conversando. Verdade? Mas não toda a verdade. Afinal, essa conversa sustenta-se em alguns princípios e ocorre num espaço especialmente construído, espaço analítico, que é muito mais do que um lugar com poltrona, divã, portas acústicas ou rede de internet. A escuta proposta pela psicanálise, essa onde o analista escuta tudo para poder, quem sabe, escutar alguma coisa que está no alicerce da palavra e que faz com que alguém, ao endereçar sua fala, sempre diga mais do que pretendia. Essa proposta de escuta requer, antes de mais nada, aceitar a existência do inconsciente. Freud falava do chibolé, que é a senha para seguir adiante, é essa convicção da existência do inconsciente. E os demais fundamentos metapsicológicos que sustentam a concepção de sujeito psíquico, e aceitar também os princípios que sustentam o método. Falar disso é chover no molhado, pois é algo conhecido, não só por quem pratica esse ofício, como algo praticamente de domínio público, passados 120 anos dessa invenção. Inconsciente, sexualidade, transferência, resistência, abstinência, associação livre, atenção livre flutuante, são alguns fios sem os quais não é possível estabelecer as conversas que a escuta psicanalítica propõe. Mas em tempos onde perguntas como: você me escuta? Me escutas bem? São emitidas por quem endereça sua narrativa ao analista em outros cenários que não o clássico consultório, pode ser ainda mais interessante retomar o que alicerça essa escuta, diferente de tantas outras. Mesmo quando ela acontece num cenário mais próximo a um cenário qualquer, e não aquele que por si só marca e circunscreve o espaço analítico.
Você me escuta como analista, mesmo quando você não está no seu lugar? A palavra lugar já nos remete a uma porção de questões. Você se mantém no seu lugar, lugar de analista, mesmo fora dele fisicamente? Estamos perto, mesmo não estando perto fisicamente? Você está com saúde para cuidar de mim? Você também está atordoado com esse caos todo? Você consegue me escutar mesmo com todo esse barulho que está desorganizando o nosso país? Você também pode ficar doente, você também pode morrer. Enfim, são tantas as possibilidades contidas nessas perguntas endereçadas, quantos forem os perguntadores e escutadores. Escutadores que também se perguntam muito sobre tudo isso. Perguntas que se repetem como as histórias que se repetiam no ateliê da minha avó, mas que são sempre diferentes, sempre únicas. Para escutá-las, a convicção da existência do inconsciente e a transferência é o ponto de partida. É ponto de partida também da trajetória de formação de um analista, a qual tem na análise pessoal uma parte, digamos assim, que está no cerne da constituição da possibilidade de escuta, nesse lugar de analista. Apropriar-se de suas verdades, desejos, fantasmas, arranjos para busca de satisfação pulsional, artimanhas do narcisismo, para assim escutar um outro sujeito como o outro. Suportar suas transferências e resistências, com uma disposição ética que lhe possibilita não gratificar seu próprio desejo. Contatar e fazer uso da contratransferência, sem misturar-se ou enredar-se. Isso também fala do lugar que ocupamos. Daí a análise do analista não ser uma mera exigência para o exercício desse ofício, e sim uma condição sem a qual isso é impossível. E por isso também ela só poder se dar por demanda, e não por encomenda, como também falou Laplanche. Outro ponto relevante nesse processo de constituição das possibilidades de escuta analítica diz respeito aos estudos teóricos, que também ocorrem de uma maneira singular. Mais do que ensino, nos encontramos com a transmissão da psicanálise. Referenciais teóricos e técnicos permitem o exercício do ofício de escutar. Sustentam a escuta, mas não podem obstruí-la. Para escutar a singularidade do outro, é preciso colocar-se no lugar de quem não sabe, o que implica ter teoria, mas deixá-la de lado numa abertura ao novo e desconhecido. Isso nos fala, mais uma vez, que para escutar, há que se deparar com o desamparo implicado no não saber. Há sempre um saber que não se sabe, e que só poderá ser buscado com o outro e no outro. E há também o limite, o equivalente ao umbigo do sonho. Poderia pensar com Freud. O processo de análise ocorre numa relação de assimetria. Apesar de estarem ambos no mesmo campo, isso não significa simetria ou igualdade de funções. Voltamos à questão do lugar. Ao analista cabe dirigir o tratamento ou análise, não analisando. Isso equivale a dizer que cabe ao analista zelar pelas condições que permitem o transcorrer da análise. Por que falo disso? Porque nos interessa pensar algumas questões que têm a ver com o contexto atual da pandemia e de caos social que estamos vivendo. Ocorre que nesses tempos, onde o mundo todo está numa desordem maior que a habitual, e onde estamos todos os humanos vivendo sob uma ameaça real de morte por conta do Covid, todos à mercê das consequências dessas crises sanitária, social, econômica, política, estamos todos, analisandos e analistas, no mesmo barco. Um barco que no Brasil anda sem rumo,
e do qual, a qualquer momento, podemos cair. Ou talvez, mais correto dizer, podemos virar número de estatística de mortes. E se não virarmos número de estatística, podemos ver alguém próximo ter esse destino. Ou podemos sofrer consequências dos desarranjos, literalmente falando, sociopolítico-econômicos do nosso país. Somos também todos afetados por essa situação traumática vivida no mundo e, sobretudo, no Brasil. Angústias, incertezas, preocupações, imposições, desacomodações, tristezas, novos arranjos impactam a todos nós. De diferentes maneiras, fazemos parte desse cenário, impregnado de possibilidades de trauma, sofrimento, desamparo e criação. Alguém poderia dizer que isso sempre foi assim. Sempre estivemos todos no mesmo barco. Verdade? Ocorre que nossos papéis são diferentes uns dos outros. E a nós, que exercemos o ofício de psicanalista, cabe honrar o lugar de escuta que ocupamos no barco. No ofício de psicanalista, nos diferentes espaços por onde trabalhamos, essa escuta é sempre da ordem da humanização. Sempre colocada a serviço de dar voz ao sujeito, de deixar falar sua subjetividade, sua singularidade. Essa escuta é da ordem do amparo. Assim, a psicanálise abre uma possibilidade para a escuta do desamparo num lugar e numa relação que responde a uma ética de deixar falar o sujeito e sua verdade. Testemunha atravessamentos da cultura e de uma época, dentro e fora do campo da clínica, e abre sempre para uma nova pergunta. Abre também para a possibilidade de perguntar. E isso coloca o sujeito num lugar ativo, diante de sua história vivida e de seu devir. Tem uma história, um artista, um palhaço, ele está junto com o Dunker numa fala, enfim, e ele conta a história do relógio do pai, quando ele percebeu que o pai dizia sempre a mesma coisa. O pai dizia, o relógio tocava e o pai dizia, esse relógio foi presente da minha mãe. E ele sempre repetia a mesma coisa. Quando o Cláudio percebeu isso, ficou aflito, muito aflito, porque percebeu ali o que estava se passando, né? Já tinha feito várias tentativas. Tu lembra? Dizia para o pai, né? Tu já me contou isso. Mas quando ele percebeu que era impossível ao pai ter outro funcionamento diante disso, ele se dispôs a colocar-se no lugar do pai, entender essa impossibilidade e passou a lançar mão de um artifício. Toda vez que o pai dizia isso, ele fazia uma pergunta. Ele dizia, quando foi que aconteceu? Ele sempre trazia uma outra pergunta e propiciava ao pai seguir contando uma história. Então, quando ele se dispôs a fazer isso, quando ele aceitou a impossibilidade de modificar aquilo que vinha no discurso do pai, aceitou o limite, pôde abrir uma possibilidade para que algo mais e diferente pudesse circular. A vida, mesmo que restringida, ficou mais viva. Mais viva para quem? Para os dois. Essa é a função da escuta. Abrir para que a história continue sendo contada e, sobretudo, sendo vivida. Abrir para que sejam possíveis novos desenlaces para aquilo que está prendendo o sujeito à repetição, inibição, angústia, e que está atrapalhando ou impedindo a vida. Freud, que em Análise Terminável e Interminável, disse que retirar o sujeito da miséria neurótica e deixá-lo com o sofrimento comum, esse que é da vida,
e do qual não se pode fugir, reafirmou esse objetivo numa última entrevista, dizendo que a psicanálise pode tornar a vida mais simples, apesar de todo o caos. Mais viva, pensaríamos. Nenhuma promessa ou garantia de felicidade, por exemplo. Mas retomando o que escrevi em outro texto, Psicanálise, Movimentos à Contracorrente, que o sujeito possa não só saber mais de si, mas, sobretudo, que possa perguntar-se mais sobre si, sobre as soluções que encontra para seus dilemas, sobre sua implicação no que lhe acontece e no seu dever. Que deixe de indagar a um outro sobre quem ele é ou sobre o que ele deve fazer na vida e torne-se cada vez mais autor de sua história, com suas versões e seu destino. Um autor cuja obra é feita em parceria com um desconhecido, como bem lembra Maria Rita Kell, mas um autor mais inventivo e capaz de improvisar caminhos e soluções à medida em que aceita a condição de seu desamparo fundamental. Um autor mais criativo, não necessariamente um artista, mas mais arteiro e responsável por seus desejos. A possibilidade de fazer-se cargo da vida com seus sofrimentos comuns, esses que são inevitáveis, não parece que seja pouca coisa. Ainda mais quando a vida convoca a dar conta de situações que remetem fortemente a desamparo e até a desespero. Digamos que o sofrimento imposto pela vida nos últimos tempos está mais da ordem do traumático do que do sofrimento comum. Quem sabe um desdobramento da escuta que possibilita ao sujeito um confronto com a castração e com o desamparo, como condição de sua humanidade, possa vir a ser a capacidade de se indignar com o que destitui a ele e aos demais desse lugar de humano. Indignar-se com o que coloca a si ou algum semelhante como objeto de satisfação perversa do outro, de desrespeito, de submetimento. Todo sujeito pertence à humanidade e pertence a um tecido social. Se esse tecido se rasga, se rompem os fios protetores, isso estraga o todo. Quando uma criança morre afogada na beira da praia, tenha ela o nome de Aylan ou qualquer outro nome. Quando uma mulher é assassinada, tenha ela o nome de Marielle ou outro nome qualquer. Quando uma criança é jogada pela janela, tenha ela o nome de Isabela ou outro nome qualquer. Quando um adolescente é morto a tiros, tenha ele o nome de João Pedro ou outro nome qualquer. Quando um índio é morto incendiado, tenha ele o nome de Galdino ou qualquer outro nome. Quando uma menina de 10 anos é abusada reiteradamente, engravida, e é alvo do furor de ignorantes por interromper a gravidez, tenha ela o nome que tiver. Isso deveria nos impactar, como impactam as milhares de mortes pelo Covid-19. E se também essas milhares de mortes não nos impactam, a barbárie está vencendo mais que o vírus. Fracassamos em nossa humanidade quando não escutamos os mais frágeis, quando não escutamos o desamparo no outro e em nós mesmos. A consciência moral, nos disse Freud, nasce dessa vivência de desamparo e dessa escuta do desamparo. Então, estamos todos nesses novos anos 20, vivendo uma situação que implica confronto com a velha fragilidade humana, no sentido de que o vírus ameaça, uma ameaça de morte a todos. Também nós, psicanalistas, estamos confrontados com a condição última do desamparo, que é a falta de garantias e a finitude. Além disso, estamos todos atravessados pela necessidade de distanciamento social, que trouxe muitas modificações no nosso dia a dia, inclusive nas condições para o exercício do nosso ofício. Nesse contexto, fomos arremessados a novas situações de trabalho,
mas não deixamos de ser psicanalistas. Não saímos desse lugar. Quando escrevo isso, me ocorre a lembrança de várias ocasiões, em avião, teatro, festa, em que se ouve a pergunta se há um médico no local e pedem atendimento a um outro, alguém que está passando mal. E lá vai o médico, fazer o que pode fazer, naquele momento e naquele contexto. Aliás, os médicos estão fazendo o que podem fazer, talvez fazendo mais do que podem fazer, nesse contexto em que predomina o não saber sobre o vírus e como enfrentá-lo. Nós, psicanalistas, também estamos fazendo o que podemos fazer nesse contexto tão diferente daquele que nos é mais conhecido e do qual fomos deslocados. No início da pandemia, o setting, que é o contorno que delimita o espaço da experiência analítica, precisou ser modificado. E além de muita estranheza, dúvidas e outros tantos sentimentos, muitos questionamentos, reflexões e produções surgiram a partir dessa desacomodação. Até que ponto essa alteração no setting, que além de passar a ser online e tirar de cena um elemento central, que é o divã, incluiu variáveis como a proximidade com a cena doméstica, tanto de analisandos quanto de analistas, incluiu opções de dispositivos tecnológicos, incluiu a necessidade de arranjos que permitissem privacidade, enfim, como essas modificações interferiram na escuta analítica. A disposição ética do analista, fundamental para sustentar a escuta numa relação de assimetria e abstinência, mostra-se ainda mais imprescindível nesses tempos de contornos tão indefinidos, em que precisamos nos colocar como guardiões da psicanálise, como possibilidade de escuta do desamparo. Quase 6 meses depois do inesperado arremesso dos analistas à prática online, e passados quase 6 meses de pandemia e perplexidades com uma realidade muito doente em nosso país, acumulam-se reflexões, experiências e interrogações, que, por certo, só a posteriori saberemos melhor compreender e teorizar. Escutando em nós mesmos os efeitos do vivido, escutando do outro aquilo que nos é endereçado, e escutando uns aos outros sobre inquietações e descobertas que temos feito, vamos vivendo a dureza desses tempos, sem deixar que endureçam nossa escuta. Precisamos preservá-la. E que possamos manter viva a esperança e a possibilidade para escutar o desamparo, nos mantendo no lugar de quem sabe que não sabe, e assim trabalha para que seja possível atrapalhar a pulsão de morte, dando espaço para que a voz da pulsão de vida, seja potente e possa gritar indignação com o que é da ordem da crueldade e do descaso com a vida. Assim, estaremos colocando nosso ofício a serviço da busca de um outro destino para o desamparo, que não a transformação da demanda por cuidado em servidão ou a falta de garantias em covas. Isso. Obrigado, Janete, por tuas palavras tão densas e ao mesmo tempo simples. Começaste com a sala de costura da tua avó e foste costurando o teu texto, juntando tantos fios importantes. E agora é hora de nós reagirmos, também colocarmos os nossos fios nessa conversa sobre esse desamparo e esse tempo com suas possibilidades e impossibilidades. Vocês podem escrever no chat, vocês podem anotar questões, como também podem pedir para falar e a gente pode dar voz e imagem para vocês, se vocês quiserem. Aí cada um
escolhe como fica melhor, tá? Nós temos tempo, podemos fazer um debate bem importante agora. Quem Essa é quer a ser a ideia, né? primeira pessoa? Quem quer começar? Aqui já estão perguntando se tá amando a fala e gostaria de saber se tem como disponibilizar a gravação. Sim, depois vai estar no canal do YouTube da SIG, a gravação. O texto, bom, aí a Janete vê se ela vai produzir e publicar. Mas agora é hora ainda da gente conversar. Seguir costurando. Seguir costurando. É tempo ainda de costura. Nós temos vários colegas na SIG, né, que escreveram sobre o tema da escuta, então acho que tem muito fio aí para uma boa conversa. Tem toda a questão do desamparo. Vamos lá, gente, estamos no mesmo barco. Outra figura. Como é que vocês estão vivendo essa dureza desses tempos sem endurecer? A Roberta Stephanie escreveu aqui, vou ler para ti, Janete. Me chamou bastante a atenção a fala sobre a necessidade do analista saber escutar tudo para quem sabe pescar algo importante. Uhum. Sim, exatamente, né? A gente pede a associação livre, que é um falar tudo, né? E a gente se propõe a uma atenção livre e flutuante, que é a contrapartida, né, da associação livre, que foi lá todo um primeiro momento dos escritos freudianos e da teorização freudiana, né? Quando ele fala da associação livre, da atenção livre flutuante, que é algo, eu estou pensando aqui, que isso se mantém até hoje, muito embora procedimentos de escuta possam acontecer de diferentes maneiras, outros autores interferiram também, né, seguem trabalhando essa questão das estratégias de escuta, mas a associação livre, a atenção livre flutuante se mantém, né? Isso se mantém sempre. E isso de escutar tudo passa por aí, passa por essa contrapartida, porque a fala ela traz mais do que ela se propõe a trazer, por conta justamente do inconsciente, né? Então, alguém vai contar toda uma história e dali a gente vai escutar, vai pegar um elemento e vai seguir trabalhando, né? Não é todo o discurso que, às vezes o paciente diz isso, né? Estou falando tantas coisas, nada a ver, e assim é. Esse é o deixar falar tudo para escutar algo, esse é algo que é do inconsciente, que é da transferência, que é da sexualidade. A Marisa Bruno Dias Perestrelo está pedindo para falar um pouco a respeito do percurso da psicanálise nos próximos tempos, um tempo divisor de águas, pandemia e mundo contemporâneo. Psicanálise nos próximos tempos. Pois então, né? Eu também quero escutar. Eu acho que nós estamos vivendo tempos que estão trazendo muitas questões para a gente seguir trabalhando, né? Eu fiquei com vontade de escutar. Quem que fez esse pedido de fala? Já vou. Porque fiquei com vontade de escutar e de escutar outros colegas também, Marisa, né? Marisa, quer falar, Marisa? Quer? Porque nós não sabemos bem sobre as modificações que virão, né? Outro dia eu estava escutando, acho que foi o Mezan, o Renato Mezan,
e ele dizia algo assim, né, que nós falamos muito, nós hoje, enquanto humanos, né, a nossa humanidade, o quanto já evoluímos, o quanto já fizemos, e ele dizia assim, bom, mas a essência não mudou, não foi inventado nada tão diferente, assim, que nos coloca num lugar tão diferente como humano. Não temos um chip que modificou a nossa forma de perceber e de trabalhar, enfim, né, com o que nos acontece. A gente segue tendo que dar conta dessas questões essenciais da nossa humanidade, por isso fui pensando a partir dessa questão do furo, né, que nos remete àqueles enigmas que são postos lá no início da história, que diz respeito ao corpo, ao sexo, à vida, à morte, ao amor, seguem sendo enigmas para os homens de qualquer tempo, né? E então segue o desafio de continuar escutando como o sujeito faz frente a isso, né? Sim. Enquanto o Jorge coloca quem levantou a mão para falar, eu vou colocando aqui as falas do chat para ti, Janete. A Nathalie Caritas, muito obrigado pela partilha tão fundamental. Fiquei pensando quanto nos emprestamos na escuta e nas trocas e intervenções, pois diante do desamparo, por vezes percebemos uma escassez nas possibilidades de dar sentido a esse desamparo. Uhum, uhum. Sim. Deixa eu também ler tá, da Elenir. Ela diz, como poderíamos, partindo da costura, pensar as dificuldades de escuta e fala que estamos vivendo nesse momento histórico e político, né? Eu juntei porque as duas falam da dificuldade, esquecer de dar sentido e a dificuldade de escuta nesse momento. Sabe que falando desse momento, eu acho que tem um tema que é muito, muito interessante que aparece, né, nessa questão. Como manter isso que é tão essencial para que se possa escutar, que é justamente a assimetria. Sim, estamos todos no mesmo barco, mas a abstinência segue sendo fundamental para que se possa escutar o outro como o outro. Como é que a gente vai ver isso, né? Isso parte de uma disposição ética. O analista segue tendo que dar conta daquilo que lhe diz respeito e daquilo que é do seu inconsciente, e daquilo que é do seu desamparo. Isso não pode se misturar com o que é do paciente. Estamos no mesmo barco, mas estamos em lugares diferentes. Por isso essa questão do lugar tão fundamental, né? A Maria Helena pediu para falar. Maria Helena, pode desativar isso. Pode Olá. falar. Estão me escutando? Sim. Janete, sempre é uma poesia te escutar. Te agradeço. E pensando até nas questões feitas anteriormente, eu pensei na questão do serzir, que é uma coisa que eu aprendi a fazer com a minha avó. E achei muito linda a metáfora, porque eu pensei nesse lançar no dia seguinte, né? Um dia eu estou atendendo, no outro eu tenho que ver o que fazer. O quanto foi importante buscar os fios dos meus pares para poder servir esses furos feitos, né? Que daí não permitiu que fossem rasgos ou rombos no tecido, que ele não pudesse ser reconstituído. Né? Então, buscar os pares para me permitir ser um tecido de amparo para o outro também.
Então, na questão, achei interessante, né, como seria ou como serão os atendimentos daqui para frente, ou, né, num novo momento ou num outro momento, talvez seja o quanto a gente conseguiu fazer as serzeduras neste momento atual, né? E até agradecer, assim, e o quanto me possibilitou fazer essas serzuras com os pares, com aqueles que me deram um tecido novo, né? Que é o da psicanálise. É isso. Ah, que bom, Maria Helena, que bom te ouvir. E isso da história, né? O Luiz Horsten diz que o encontro analítico, ele é um encontro de várias histórias. Então, assim, tem o... A gente está falando aqui, né, muito na clínica, mas não só na clínica. A psicanálise e os analistas, né, exercem o seu ofício em diferentes lugares. Mas, então, falando na clínica, o analista chega com a sua história, é feito da sua história pessoal, e a sua história teórica, a sua história ali revisitada, retrabalhada, né, costurada, na análise, né, e na transmissão, na troca com colegas. Então, toda essa construção da teoria que vai possibilitar escutar, e o paciente também. E aquele que endereça uma fala a um analista também chega com a sua história, né? Então, como poder disso tudo e escutar tudo para seguir ocupado de dar conta do desamparo, ele inevitável. Eu gosto muito de pensar essa questão do desamparo como condição última, sabe? Porque se por um lado é pelo desamparo que alguém chega, que alguém endereça um pedido de escuta a um analista, é por poder ver-se desamparado nessa condição última que sai, né? E o que é o sai? Segue cuidando da vida, né? Com todo essa demanda que a vida implica, né? Sim. E fica o pessoal está escrevendo no chat que acredita na possibilidade do nosso trabalho, no dispositivo da escuta e que o trabalho remoto possa vir para complementar a análise presencial. A Mariana, isso era a Roberta, e agora a Mariana Baldwin para me parabenizar pela fala e dizer que nesse tempo de desamparo a tecnologia me proporciona a volta para casa e participar novamente de um encontro de quarta-feira. Está muito feliz com isso. Que bom, Mariana. O Gustavo dizendo para você falar mais do que me parece fundamental ao outro lado da escuta, que é o tempo de compreender antes de concluir. Ainda mais com todos os atravessamentos desse nosso tempo. Uhum. Pois é. Uma linguagem mais lacaniana, uma referência mais lacaniana, né? Eu não sei se a gente, inclusive, já está nesse tempo de compreender. Eu fico pensando que estamos num tempo de viver, de nos perguntar, nos mantendo, né, nos lugares que nos cabe, mas ficando ainda com muitas perguntas, né? E essa questão do compreender, não acho que não é por aí a questão do colega, mas me faz pensar algo assim, isso do compreender implica também, para além do pensar, tentar saber do que o outro está mesmo falando e vivendo, né? E isso nunca vou compreender. Eu sei que não é bem essa a questão, mas eu acho importante também falar disso, porque ainda mais nesse contexto todo que se vive, é como se tivesse assim uma demanda por compreender, né? E a gente precisa de tempo
e também de saber que nunca vamos compreender tudo. Sim. A Magali quer falar? Magali, já estás na câmera, só desativa o mute. Estão me ouvindo? Isso. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Um bom dia, uma boa tarde a todos vocês. Enfim, com prazer estar ouvindo a Janete. Gostei muito do texto dela, gostei muito das questões. Trouxe coisas muito importantes, Janete, que faz a gente pensar e todos os dias faz a gente se deparar com esse tema. E esse tema me despertou o traumático, né? Que nós estamos vivendo num tempo traumático, onde, claro, se encontra famílias devastadas, né, por perdas, por entes queridos, enfim, e que isso, assim, e várias outras coisas, políticas, financeiras, e que a gente vive um caos, né, um caos, e que nós temos que nos encontrar nesse caos para poder estar com a escuta livre, né, para poder acolher os pacientes. Então, o quanto isso é desafiador para todos, assim, eu acredito que é um momento em que muitas coisas se botamos a pensar, né? E que, claro que não é uma guerra mundial, mas assim, eu fiz essa associação com uma guerra, mas uma guerra de relacionamentos financeiros, políticos, é um traumático, é um luto constante da nossa liberdade, da nossa livre expressão, do nosso dia a dia. Então, o quanto isso é complexo, né? O quanto a gente trabalha, o quanto trabalho psíquico em cada um de nós para dar conta de todo esse cenário. Então, eu fiquei pensando no traumático quanto a isso, Janete. Fiquei muito inspirada. Obrigada, Magali. Sim, a gente vive um tempo de excesso, né? O quanto isso tudo que está aí, que é de excesso, né? que provoca muito excesso e que, inclusive, atrapalha o pensar, porque nos exige um pensar curto, um pensar rápido, né? Um pensar muito em cima de ações, nos tira, nos desacomoda da possibilidade de efetivamente pensar com calma, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso que a gente precisa fazer, né? Logo que começou essa questão da pandemia, que todos nós fomos arremessados, né, a essa nova prática, vamos chamar assim. E isso, quando a gente diz todos, não quer dizer que todos estejam fazendo, sabe? Por exemplo, essa mudança no setting. Claro, né? claro. E muito pensando o setting como essa borda para que a situação analítica aconteça. Isso foi o que modificou. Tanto que vocês lembram que no início tinha muita pergunta, o que é psicanálise, não é psicanálise, o que você está fazendo? Muita essa questão, assim, muita busca por respostas rápidas, só que não é possível ter respostas rápidas. A gente ainda está vivendo, na verdade, tudo isso, já se passaram 6 meses, né? E seguimos com muitas questões, mas nesse tempo, a gente precisa muito se confrontar, além do desamparo, com essa disposição ética para se manter nesse lugar de escuta, sabendo que não vamos dar conta, sabendo que há um limite, sabendo que aquilo que vai acontecer, a gente vai ter ainda que construir, não tem como compreender tudo agora. Então, pode ser que daqui a um tempo a gente olhe para isso que estamos vivendo agora e compreendamos que o que a gente estava fazendo era tentar preservar as condições para que a prática psicanalítica efetivamente possa seguir acontecendo. Né? Obrigada, E outra coisa, Magali, só, isso do traumático, como é também, a gente está vivendo algo muito coletivo, muito que pega todo mundo, mas a singularidade, ela segue valendo, né? E cada um vai fazer com tudo isso
algo que é muito particular seu. E até essa questão das condições de fazer frente a esse vírus, elas são diferentes. Nós, por exemplo, temos esse estranho privilégio de continuar trabalhando, de estarmos nas nossas casas, não estamos totalmente protegidos. E isso remete a essa falta de garantias, que é da nossa condição humana, né? Claro. Não tem nada que me garanta. Mas nós temos um estranho privilégio de podermos seguir trabalhando, de seguir produzindo, de seguir nos encontrando, né? E produzindo juntos. Então, são diferentes. Eu acho que uma palavra me parece que encaixa e que nos assegura, né? Nos assegura do nosso lugar, esse lugar onde seguimos trabalhando. É isso aí. Tá bom, obrigada, Janete. Muito bem. Enquanto a Renata é colocada para falar, eu vou ler o comentário da Maria Luísa Castilhos. Ao mesmo tempo que estamos vendo muito desamparo, penso que falamos pouco sobre ele. A fala da Karen, a minha fala dizendo podemos dar voz e imagem se vocês quiserem, teve para mim uma dupla sugestão. A psicanálise poder também dar voz e imagem a este desamparo. Importante esse espaço para falar coletivamente e costurar o que estamos construindo. Sabe que bom isso que Maria Luísa falou, porque a gente tem uma expressão antiga, né, que é assim, acusou o golpe. Nós sempre soubemos da nossa condição de desamparo, sempre, né? Inclusive, assim, nas análises, todo mundo já se confronta com isso. Mas quando, num determinado momento, há algo assim tão coletivo, isso nos desacomodou. Isso nos desacomodou. E isso trouxe esse desamparo, deixou muito ali um furo aberto. O furo aberto ficou, olha só a redundância, né? O furo só pode ser aberto. Mas ficou muito visível, né? E eu acho que isso eu gosto do que o Mário Eduardo diz, assim, no sentido, se por um lado isso é angustiante, desesperador, isso, o fato de não ter uma solução, né? Uma solução pré-determinada, nos abre a possibilidade de dar um destino, a possibilidade de criar. E eu acho que a gente precisa olhar para isso. Oi, Renata. Oi, Renata, pode falar. Primeiro, queria agradecer, Janete, pela tua fala. Foi muito bom te escutar, está sendo muito bom. E achei muito interessante, né, essa tua redundância do furo que só pode ser furado, né? Porque tem que ver com o que eu estava pensando, assim, né? A gente, com a nossa neurose, fazemos muitos movimentos, muito trabalho, gastamos muita energia para tampar o furo, né? E eu acho que essa situação que a gente está vivendo justamente revela, né, de que há um furo e que esse tecido furado, rasgado, ele é de todo mundo. E juntando com outra ideia que tu trazes, né, que não se pode fazer ação específica por si, que o desamparo ele nunca é superado, então que a gente está constantemente demandando do outro, né, que faça essa função de amparo. Eu fiquei pensando ao longo da tua fala como que a gente pode, né, costurar juntos esses rasgos. E aí tu traz no final, né, entendo que seja uma resposta, uma esperança talvez, né, de que é a escuta que nos dá esse pano para manga. Então, poder escutar não só nos nossos consultórios, agora virtuais, né, mas também todo esse contexto, né, de dor, de sofrimento, conseguir seguir sendo afetado por isso que nos acontece, né? Talvez seja
essa possibilidade de fazer alguns pontinhos, né, nesse furo, uma costura em volta dele. Obrigada. Que lindo, Renata, o que tu trazes, que bela costura que tu fizeste. E poder pensar, né, essa questão assim de que, na verdade, são, não sei se estaria correto dizer 2 desamparos, mas é um desamparo aí que é diferente um e outro. Porque esse primeiro, né, se ele não é escutado, o sujeito morre. Então existe, e o outro a gente fica dando conta. O outro a gente fica costurando, fica, né, inventando, serzindo, e a gente segue a vida tentando dar conta, dando um destino para esse outro que é da nossa condição. Agora, esse primeiro, e eu acho muito legal, assim, o que tu falaste, porque me faz reforçar algo, assim, né, que estava pensando. Se a gente não escuta, se a gente, enquanto coletividade, né, enquanto sociedade, não escuta o desamparo ali real que está levando as pessoas à morte, isso fere muito, além, né, de tantas perdas e que daí não tem volta, né? Porque em nós deixa um buraco no sentido da impotência. Só que em quem morreu, o buraco é no chão, né? Então, isso eu acho, assim, uma coisa muito importante, como que a nossa escuta pode efetivamente ser um espaço onde os sujeitos podem dar mais potência para a sua própria voz, a partir da escuta na análise, lá fora, né, assim, na vida. E daí escutando outras fragilidades, se indignando, enfim, né? E ocorreu isso a partir da tua fala tão bonita. Obrigada. A Adriana Gobi comenta aqui que dá os parabéns pela tua fala, e daí ela diz: para mim me fez pensar na importância de escuta do mortífero nos mais diversos âmbitos, tanto pelo excesso quanto pelo que é silencioso, e que vem atrelado muitas vezes a um discurso que cinge o que é do biológico e o que é psíquico. Sim, sim, sim. Isso mesmo. Porque falando do silencioso, vamos lembrar o que o Freud disse, né? Que a pulsão de morte prolifera no escuro, no silêncio. A pulsão de vida é ruidosa. A pulsão de morte é silenciosa. E sim, então como poder escutar, né? Isso que está silenciado. Obrigada, Adriana. Quanta gente querida tem por aí, que bom. Quando tu vai falando, essas pessoas aparecem, muito bom. Legal. Liege, por favor, de cuia na mão, vamos lá. Põe o som e Liege, teu áudio tem que... Isso, agora... Bem, definitivamente, como disse Freud no Mal-Estar, na civilização, essas aparelhagens e tecnologias não vêm acopladas na gente, a gente está sempre precisando ainda aprender a usar, né? Mas ainda bem que o pulsional vem. E o trabalho de fazer prevalecer a pulsão de vida, né? Em relação à de morte, essa tecnologia a gente tem. E acho que a Janete, né, Janete, com a tua proposta, com a tua apresentação, né, das tuas costuras, eu não estava desde o início, mas eu entendi que tu traz, né, da tua história, né, para tecer outras histórias e nos convidar a tecer outras histórias a partir, então, do ateliê da tua avó, de costuras. E aí me fez lembrar, e é isso que eu fiquei com vontade de falar, mais de compartilhar mesmo, quando a gente, então, trabalhando com as estudantes, com as estagiárias,
elas escolheram em algum momento um bordado, né, um barco no mar para ser a imagem que ia acompanhar o título, o tema, né, de um dos ecos dos estágios. Eu fui ao encontro da Chiara Vigo, né, e eu acho que talvez tu lembre, né, Janete, tu estava lá nesse Ecos dos Estágios, onde eu falei muito rapidamente sobre essa mulher, essa italiana, e é um pouco disso assim que eu só quero poder relembrar aqui, compartilhar com vocês. Ela é considerada, né, a última maestra, né, a última artesã de um material chamado bisso, ou então a seda marinha, né, a seda do mar. E ela vive lá numa ilha chamada Sant'Ioco, na Sardenha, na Itália, e ela é a pessoa que vai ela mesma, junto com os marinheiros, para buscar esse material que é produzido por um bicho marinho, por uma alga, agora não vou me lembrar o nome, lá nas profundezas, né? Lá nos escuros, lá nos silêncios, esse bicho marinho produz esse material que é colhido e ele vem então para a superfície, né? Só depois de um mergulho profundo, né? De alguém que sabe mergulhar, de alguém que sabe colher, com todo um cuidado para que esse animal se preserve, né? Fique lá e fique vivo e fique produzindo. Esse material vem à tona, vem para a terra, né? Todo sujo, assim, todo cheio de nós, todo um emaranhado. E ela, então, no ateliê dela, ela faz todo o trabalho, né? Desde a lavagem, a limpeza, colocar o sol, o trabalho de desinosar esses fios que são muito delicados e depois então ir formando um novelos, né, para daí colocar no tear e começar a tecer. E ela vai contando, enfim, quem quiser, ela conta em vídeos, em áudios essa história, né? Ela tem um museu, a gente pode saber bem a história, mas eu quero tomar assim essa artesã, né? A forma como ela se coloca, a forma como ela conta a história dela, ela aprendeu com a avó dela também, o tecer, né? E esse fio é um fio raríssimo, né? É um fio delicadíssimo e que depois de todo o trabalho feito dá obras maravilhosas. Eu estou olhando a Karen aqui com algo que é um bordado ou é um crochê aqui. Dão aqui do teu lado, Karen, aqui à tua esquerda, talvez seja um trilho, Então, ela faz coisas maravilhosas e cada peça é singular. Cada peça tem uma cor própria que muda conforme a luz. Então, eu tomei muito desde lá como uma metáfora, né, do nosso trabalho, como uma metáfora do trabalho da analista, uma metáfora da escuta, né, que eu acho que é isso que tu está trazendo, Janete, dessa forma tão sensível e poética e sim clara, né, que nos faz a todos ter vontade de falar e de te escutar mais. Então, era isso que eu queria compartilhar. Muito obrigada. Liege, lindo. Lindo e, para além do lindo, dá a chance de falar de uma coisa muito interessante também, quando tu diz assim, do mergulho lá nas profundezas, né? Porque o Freud também fez isso. Porque se, por um lado, a escuta começou, né, com deixar falar, e muito isso de valorizar, então, a associação livre.
Quando chega ali a década de 20, ali 20, 23, ele também faz esse mergulho nas profundezas e isso vai interferir na escuta. Porque então vai precisar escutar a transferência que tem a ver com isso que está mais além do princípio do prazer, com isso que vem nas repetições, né? Que tem a ver ali com o mortífero. É isso que vai acontecer também. Tem na transferência algo ali que é dessas profundezas outras que tem a ver com a pulsão de morte. Então, eu achei muito interessante quando tu estava falando, porque dá para fazer esse mergulho também na teoria, para além de pensar na beleza do que tu dizes, enquanto aquilo que é, sim, construído, né, a partir de uma escuta. E eu vou ainda ler o comentário da Fernanda, e aí a tua última palavra, tá, Janete, assim, daquilo que tu ainda queres dizer ou mostrar. A inquietação quanto ao que nos acomete e que também faz revermos nossa posição de escuta. Exige novas costuras singulares do lugar de analistas e com os pares, como nessa troca de hoje. E a Rosana também das interessantes. Pensei que frente ao desamparo somos condenados, entre aspas, a encontrar novos destinos para tornar nossa existência possível. Um vir a ser, mas sem a submissão ao outro, em nome do alívio do desamparo. Exatamente, exatamente isso. Pois então, Karen, tu dissesse mostrar, né? Enquanto eu pensava no nosso encontro, me ocorreram, sim, 3 imagens que eu gostaria de compartilhar, se tu puderes, né, colocar. 3, eu tenho duas. Mas eu também posso contar, não tem, tá. Vamos ver qual que tu tem. Aparecendo já? Ainda não. Como eu não sei qual que vai... Agora. Sim. É uma imagem forte, né, que todos nós temos visto, né, que infelizmente vai ficar muito presente nas nossas memórias, né, e que fala disso, de quando o desamparo não é escutado, atendido, esses são os furos que ficam e as marcas que ficam, né. Quanto a isso, não temos o que fazer, senão como contar e trabalhar e possibilitar aberturas para lutos, né? Muito difícil, muito complicado, mas essa é uma marca triste do nosso tempo. Vamos ver qual a outra que espero que tu tenha aí, Karen. Peraí. Tá. Então, assim, né, enquanto tu vai colocando a imagem, como a gente precisa elaborar todas essas experiências que nós estamos tendo, né? Entrar em contato com os nossos sentimentos, como uma colega falava, né? Sem medo, sem pudor, né? Precisamos nos conectar com os nossos sentimentos. Isso vai permitir que a gente tente elaborar tudo isso que a gente está vivendo, né? E isso fala de tentar articular possíveis e impossíveis, né? Sim. Enquanto tu vai colocando, eu quero dizer que foi muito, muito especial poder ter tido a oportunidade, né, de ficar pensando sobre esses temas. Foi bom hoje o encontro com algumas colegas que faz tempo que não vejo. Então, quando eu me deparei com essa cena e fiz essa foto, já faz um tempo, foi em janeiro de 2016, o que me veio na cabeça foi que a gente possa inventar janelas
onde elas não existem, né? Acho que essa é uma forma da gente poder lidar com o desamparo, é tentar inventar janelas. Às vezes elas vão ser assim, da ordem da criação, de imagens, vão ser mais da ordem da arte. Os caminhos são vários, o próprio Freud e a psicanálise tem nos mostrado, né? E a outra foto, que então não chegou na Karen, eu vou contar para vocês, é de um João de Barro e a sua casinha na árvore, né? E que me fez pensar, assim, que o cenário muda, mas que a casa sempre é refúgio. Lindo. Então, por mais que estejamos em cenários muito diferentes, inclusive para exercer o nosso ofício, é isso que dá o contorno para que a gente exerça o ofício, né? Isso está dentro de nós, precisa estar, né? Isso se mantém firme nessa troca que a gente estabelece com nossos pares, e isso é sempre refúgio. Muito lindo. Muito obrigada, Karen, por ter me incentivado a estar aqui. Muito obrigada aos colegas. E a gente siga pensando, produzindo. Isso, porque é bem isso. Nós vamos criando janelas, vamos criando pontes, vamos convidando no barco, e o nosso barco, então, não se sente tão à deriva, né? Ele Exatamente. está enfrentando muitas oscilações, mas estamos juntos e vendo possibilidades. E aí, nesse sentido, eu também quero convidar vocês. Nós temos... cadê agora? Tá aqui. Temos sábado a nossa jornada. E aqui, não esse sábado agora, o próximo, dia 12, e eu coloquei agora aqui para vocês os ricos trabalhos. Nós vamos ter a mesa da manhã, daqui a pouco eu coloco a Bárbara, o Roberto Suete e o Fábio Caprio, e também a apresentação de trabalhos. Vejam só, 2 salas com trabalhos feitos pelos participantes, desde migração, luto, grafite, a ver com o tema Faces da Desumanização, escrita, Espelho Tarkovsky, Psicologia das Massas. Que vocês estejam conosco naquele dia. Ainda é possível se inscrever, vejam nas nossas redes sociais, no Face, no Instagram, vejam no Simpla/SIG, lá vai estar que encerrou a etapa de agosto e que há inscrições para as próximas etapas. Um sábado por mês, até dezembro, falando sobre faces da desumanização. Então, e de vez em quando vejo aqui algum comentário, todos muito interessantes, que nos ajudam a lidar não só com a dureza dos tempos, mas também com o quão tem de árido, né, a própria teoria. Então, muito obrigada por todas as participações e que a gente siga inventando janelas. Obrigada a todos, a presença, até o próximo encontro de psicanálise e antes disso, todas as atividades de setembro, está recém começando. Isso. Tchau, tchau. Tchau.